ele voltou a trabalhar no administrativo, fazendo ainda fisioterapia para tentar recuperar. E aí foi quando aconteceu, chegou o Dia das Mães lá de 2018. Sim. E engraçado é que aquele dia, né, ele tinha trabalhado à noite e tinha chegado em casa de manhã e ficou com a pequenininha, que tinha 2 anos nessa época, e eu fui levar a maior, né, na festa do Dia das Mães. E aí eu falei, caramba, eu vou levar minha arma, festa do Dia das Mães, as mães ficam dançando na escola, criança pulando. Falei, essa arma vai cair lá dentro, vai dar certo. Falei, o que eu vou fazer? Tem que levar na bolsa. Falei, não vai ter jeito. Né? A gente sabe que a arma é colada na gente, mas nessa situação eu falei, não vai ter jeito. Vou correr o risco de, né, de acontecer um acidente, não vai ter jeito. E aí, eu vou te contar uma coisa muito, muito interessante, porque nós saímos de casa aquele dia, eu e ela, era 7 horas da manhã, eu parei o carro para tirar uma selfie, né, para registrar, que era Dia das Mães, Sim. E aí eu falei, 7 horas da manhã na rua, não dá certo tirar selfie dentro do carro, alguém vai vir roubar, né? Só que polícia tem uma mente que não para. E aí, quando eu saí com o carro, eu falei, caramba, eu vou chegar lá quase 8 horas da manhã na escola, sábado, não tem ninguém na rua. Falei, só falta o infeliz vir querer roubar na porta da escola. Falei, aí eu vou ter que reagir, eu vou ter que chamar minha mãe, porque vai acabar com a festa, vai buscar a Heloísa, enfim. Tu pensando todas No as caminho. possibilidades que poderia acontecer. No caminho. Eu acho que Deus já estava preparando, né? Mas aí, polícia é assim, né? Fala, a gente fica imaginando as coisas, né? Criando história na cabeça. E aquela rotina da precaução, né, cara? Eu tô indo pra onde? Como é que é? Onde eu vou pagar o carro? Exatamente. Você já cria um monte de história na cabeça. Mas aí, no meio do caminho, a gente foi ensaiando uma música que tinha que ensaiar e pronto, passou. Chegamos na porta da escola, estacionei o carro, descemos, aí avisaram, olha, hoje vocês não vão entrar por esse portão, é pelo portão dos fundos. Nunca entramos pelo portão dos fundos. Como eu já tinha estacionado e ia lotar, eu falei, quer saber, vamos dar a volta no quarteirão a pé, né? Peguei, deixei o carro onde estava e nós demos a volta no quarteirão a pé. Aí encontramos com as amiguinhas. Naquele dia tinha uma mãe só que sabia que eu era policial. As outras não sabiam. E aí a gente deu a volta e aquele negócio, criança quando se junta na porta da escola, aí fica todo mundo brincando pra lá e pra cá, correndo, e as mães batendo papo, e aquela felicidade toda, Sim. Né? E eu de costa pro muro, minha filha, todo mundo correndo ali em volta, eu com esse tamanho todo não enxergo do outro lado do carro, minha altura não dá. E aí veio uma mãe andando muito rápido, eu vi que ela tava com uma cara bem assim, preocupada, né? Andando muito rápido, assim, dando a mão pra filha, e fez assim, é ladrão. É ladrão, é ladrão. E passou. Eu falei, ladrão? Aí eu olhei, né, procurando. Mas a hora que eu olhei, que eu voltei, ele já estava saindo de trás do carro com a arma na mão. Né? Então foi muito rápido. No vídeo, se você contar, dá 5 segundos. Né? A partir do momento que ele aparece ali. Quando ele saiu de trás, assim, o que a gente pensa na hora? Meu, os caras não têm dó de polícia. Se ele pegar você armado, se ele pegar seu documento, ele vai matar você. Ponto final. E ele não tem dó de ninguém. Ele tava numa festa, numa escola, com um monte de criança brincando. Não, e eu vou te contar o que ele fez antes disso, né? E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, meu, ele vai matar alguém. Porque ele tava com ódio, assim, dava pra ver na cara dele. Por quê? Ele tentou roubar essa mãe. 2 carros, uns carros atrás. Só que quando ela viu que ele ia roubar, ela não deu a chave do carro e entrou no meio da gente. Então ele veio com muita raiva, né? E aí eu falei, eu não vou morrer na frente da minha filha, né? E aí eu assim, tudo passa na sua cabeça ao mesmo tempo. Você não pode errar o tiro porque pode pegar numa criança. Você não pode atirar de longe porque pode acontecer de acertar alguém e alguém passar na tua frente. Você tem que esperar o momento certo de sacar a arma, porque se ele vê que você sacou antes, ele vai atirar primeiro, porque ele já tá com o dedo no gatilho. Sim. Então, é muito rápido, todos esses pensamentos, né? E aí, o que eu fiz? No vídeo, se for analisar friamente, você vê que eu chego muito perto dele, eu avanço, passando na frente de todo mundo, para que não tenha chance de ninguém correr no meio, para não correr o risco. E eu esperei a oportunidade que ele estava olhando para o porteiro para eu conseguir sacar.
qual que porque mulher é muito difícil carregar arma na roupa em algumas situações, dependendo da roupa. Então, eu sempre coloquei a arma de forma que eu enfiasse a mão e pegasse ela no jeito certo, né? A empunhadura já ali no Exatamente, porque se você for ficar procurando a arma na bolsa ou tiver que olhar para dentro da bolsa, você morreu, Sim. né? Então, a hora que eu enfiei a mão, eu já peguei. Então, foi muito rápido aquele momento, né? Eu dei 2 tiros, ele caiu com a arma na mão e a minha preocupação é ele dar tiro também, que tava todo mundo correndo. Então, quando ele caiu, quando ele tava caindo, que ele não largava a arma, eu dei o terceiro. E é esse momento que eu já tô me afastando para me proteger atrás do carro. Porque eu falei, ele vai dar tiro, né? Aí eu dei o terceiro e tentei me abrigar, né? Porque aí o carro saiu. Sim. O carro saiu, eu perdi meu abrigo. E o que eu tentei fazer? Eu falei, bom, se eu chegar perto dele... É muito rápido. Eu contando assim, né? Cada detalhe, mas nesse momento você já tá pensando em tudo. Em se abrigar e ele não largar a arma. E ao mesmo tempo, se você chegar perto, ele tá com a arma perto, ele vai pegar de novo. E aí foi quando eu chutei a arma. Porque falei, se eu abaixar, ele vai pegar essa arma e vai atirar em mim. Então eu tirei a arma de perto dele para eu ter a chance de pegar. E aí é muito engraçado porque... quando eu falei para você que a gente orienta os filhos, né? Assim como meu pai me orientava, eu sempre falei para minhas filhas: olha, quando tiver um homem mau, você corre para longe da mamãe. Você não vem para perto, você não abraça a mamãe, você não gruda em mim, você corre para longe. E se tiver no carro, você deita no chão do carro e só sai de lá quando eu tirar. Então, eu sempre falei isso. Às vezes as pessoas falavam assim: você assusta as crianças. Eu falei, não. Elas têm que saber. Se elas vão fazer, eu não sei. Mas eu tenho que repetir isso para ela ter a consciência. E ela correu. Né? Quando eu tirei ela da minha frente, ela correu. Né? Porque quando eu vi, a única coisa que eu fiz foi tirar ela da minha frente. O que te deu liberdade de Pra ação. ação. Pra poder... Porque se ela tivesse grudado em mim, aí ia ser pior. Ia ser aquele segundo que seu pai te passava o ensinamento lá atrás. Exatamente. E que não daria tempo de ganhar. Exatamente. Poderia... E aí, essa única mãe que sabia que eu era policial, quando a minha filha correu, ela pegou a minha filha e tirou, né? E aí tinha um outro pai vindo de carro, elas entraram no carro de outro pai e deram a volta na escola. Aí, nesse momento, né, que eu virei ele de costas, que eu dei todas as... Eu fui falando para ele, ó, faz isso, faz aquilo, né, para não correr o risco dele grudar na minha perna, alguma coisa assim, e eu ter que, né, sair... Aí eu virei ele de costas para não dar chance nenhuma. E aí eu liguei, mãe, vem buscar a Heloísa na escola. Desliguei, liguei o 90. Falei, eu preciso de apoio, preciso de uma ambulância. E fui, né, dando... Minha mãe não perguntou, ela saiu de casa e já foi direto. E é engraçado que quando ela entrou na escola, ela não sabia o que estava acontecendo. Quando ela entrou na escola, demorou nem 10 minutos para chegar. Minha filha estava... Quando a viatura chegou, eu falei, ó, segura ele que eu vou ver minha filha. Né? Em primeiro lugar, eu vou ver minha filha. Então a viatura ficou segurando ele e eu entrei na escola. Minha filha estava em pânico. Né? Porque ela ouviu o tiro, só que não sabia o resultado. Sim. Também, né? E aí, quando ela estava em pânico, aí eu abaixei na frente dela e falei assim, olha, me escuta, olha para mim. Aí eu falei, você lembra quando eu falei que se viesse um homem mau, a mamãe ia tomar atitude para te proteger? Ela falou, eu lembro. Eu falei, foi só isso. Foi só isso que aconteceu. Aí ela se acalmou. Aí pronto, aí foi, sabe, aquela... Sim. Né? Porque ela viu que trouxe... a mamãe estava bem. Olha, eu falei que isso ia acontecer e aconteceu dessa forma. Sim. Pronto, foi só isso. Agora, né? E aí ela se acalmou e foi embora, tá?